Então, eu acho que o trabalho que a gente fez, que eu atuei praticamente em todas as regiões do estado, especialmente durante a pandemia, quando se faltava respiradores e o governo federal estava distribuindo respiradores, e eu consegui fazer com que viesse respiradores para Cuiabá, viesse respiradores para Várzea Grande, respiradores para Cáceres, respiradores para Barra do Garça. Trabalhamos também para levar recursos na época da pandemia para Sinop, para Tangará da Serra. Então, eu acho que, de certa forma, esse trabalho irradiou das cidades polo para os municípios adjacentes ali. Muitas das pesquisas que aconteceram aqui em Cuiabá não foi erro, foi manipulação mesmo. Pode observar que tanto a eleição do presidente Bolsonaro, da eleição dos deputados ou dos prefeitos que são ligados, eles costumam não aparecer durante a campanha e na reta final eles vêm como uma avalanche. Bom dia, boa tarde e boa noite. Vai depender da hora que você sintonizou aí no YouTube e vai ter a honra de, assim como eu, inaugurar esse projeto que é o Bia Chamada Geral. Se você não me conhece, meu nome é Bia, eu sou jornalista e desde que eu trabalho em rádio há 34 anos, eu estava fora do Brasil e eu voltei e o meu sonho hoje está se realizando, que é o Chamada Geral. O Chamada Geral era o programa que eu participei, que foi idealizado pelo Lino Rossi, que nos deixou precocemente. E para o dia de hoje, eu preciso que vocês façam uma coisa antes. Não esqueçam. Dê o seu like, ative o sininho. Você pode comentar aqui embaixo. Se quiser interagir, a gente está aqui. Muito obrigada pela sua participação. E não poderia deixar de ser alguém novo, com força de vontade, com expressividade. No Congresso, eu estou aqui com o deputado Emanuel Neto, Emanuelzinho. Agradeço a oportunidade, Bia, participar do Bia Chamada Geral, do primeiro episódio. É uma alegria, uma honra muito grande estar estreando esse canal, que tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Obrigada. Eu quero que seja de forma bastante informal, que eu acho que as pessoas às vezes não têm a oportunidade de falar contigo, se bem que não é a primeira vez que você foi eleito, né? Você foi eleito em 2018 para a sua primeira eleição. Foi. Você foi eleito em 2018 com? 23 anos. 23 anos. 23 anos. Como é que foi essa experiência? Bia, na verdade, eu nunca quis ser político. Pelo contrário, eu sempre tive, de certa forma, aversão à política, porque pelo fato de eu ter nascido numa família que participava da política, eu sempre me incomodei muito com a exposição, com todo mundo saber da sua vida. Isso não era algo que eu achava confortável, então nunca me atraiu e eu nunca pensei em ser político. Quando eu estudei no Colégio São Gonçalo, eu participei no meu ensino médio, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu participei da pastoral do São Gonçalo, que era quando eu fui coroinha, acólito, e me envolvi muito com a igreja, e em determinado momento eu botei na minha cabeça que eu queria ser padre. Então eu estava preparando para o sacerdócio, E inclusive cheguei a fazer o retiro vocacional aqui da Arquidiocese de Cuiabá e estava fazendo um acompanhamento aqui para poder, ao final do ano, tentar entrar no seminário se eu fosse aceito. Que interessante. E acabou que em 2016, o então deputado Emanuel Pinheiro saiu candidato a prefeito de Cuiabá. E eu disse ao padre reitor que gostaria de participar e ajudar na campanha, então não conseguiria estar frequentando esse acompanhamento, uma espécie de aspirantado, para que eu pudesse entrar no seminário. E aí então fiquei esse período da campanha fora e acabei me encantando com a política, porque eu vi por dentro os bastidores, eu conheci as pessoas nos bairros periféricos de Cuiabá, que eu não tinha tido a oportunidade ainda de ter um contato mais próximo, de ver o quanto as pessoas acreditam ou dependem ou precisam da política. E quando chegou o prazo de eu voltar para o seminário, eu não voltei. Disse ao padre que ia pensar um tempo, aí já acabei me desdobrando, fui presidente da juventude do MDB, e depois o grupo estava num candidato a deputado, aí de início queríamos ser candidato a vereador, foi deputado estadual, arriscamos deputado federal, foi um projeto que foi exitoso, graças a Deus, e tenho a oportunidade hoje de ser um dos 8 representantes de Mato Grosso no Congresso Nacional. Isso é muito bom. Eu vou perguntar uma coisa, em relação
A política, ela também é um sacerdócio? Também é um sacerdócio. Sempre falo isso. Que eu mudei a espécie do sacerdócio, mas eu era do sacerdócio religioso, por meio da Igreja Católica, em que eu iria evangelizar e levar a palavra às pessoas. Hoje tem um sacerdócio político, em que eu tenho a oportunidade de representar as pessoas e ser a sua voz e a sua vez no Congresso Nacional. Uma responsabilidade muito grande, mas que eu procuro exercer com mais responsabilidade e faço com muita alegria. E em relação à religiosidade, eu observo que a maioria dos jovens hoje em dia, eles não estão nem religiosos, não querem estudar, não querem nada. Você observa isso também da nossa juventude? Eu observo uma falta de referencial no futuro, uma espécie de centro, que principalmente com a laicização na sociedade, com a separação entre igreja e Estado, o horizonte religioso ficou um pouco mais distante. Então, muitas vezes o jovem, que, diferente do jovem do passado, tinha uma convicção religiosa já pré-formada em virtude dos costumes que a família implicava, hoje isso é um pouco mais relativo. Então isso acaba gerando uma espécie de confusão no jovem para ele se encontrar no mundo, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto do mercado de trabalho, porque tudo se envolve. Tudo está meio misturado, meio mesclado. Então o jovem de hoje ele tem um pouco mais de dificuldade em saber qual a sua função no mundo, o seu sentido na vida, e isso também acaba desaguando para a participação política mais como uma espécie de revolta do que como uma espécie de participação efetiva. Está tudo meio mesclado. Eu agora quero pedir para você falar sobre a sua biografia pessoal. Certo. Seja bem-vindo. Veja, eu sou Emanuel Pinheiro, da Silva Primo, Teixeira, que depois que eu casei, eu também coloquei o nome da minha esposa. Nossa, que interessante. Foi na época que a gente conversou bastante. Que bacana. Porque por que ela iria colocar o meu e eu não iria colocar o dela? Então eu acabei colocando Teixeira, foi. E aí eu formei no Colégio São Gonçalo, depois me formei em gestão de recursos humanos, depois formei em ciências políticas e hoje estou fazendo faculdade de economia e de direito. A de direito terminando, já era para eu ter terminado, mas como eu disputei 3 eleições, tive que trancar os 3 semestres, foi o período que a minha turma avançou sem mim. Mas estou terminando logo e espero no futuro, que a política não é para sempre, a política é uma vocação, não é um emprego. A política é uma vocação, é um ofício que você exerce. Uhum. E eu creio que no futuro eu vou exercer outros ofícios, ser talvez professor universitário, advogar, ou trabalhar numa espécie de uma análise macroeconômica do Brasil, que eu tenho é uma área que eu gosto muito, uma área que o Bresser Pereira, que ex-ministro da Fazenda, trabalhou, uma área que o Ciro Gomes domina muito, de ajudar o Brasil a refletir sobre seus problemas econômicos, sobre seus entraves. Então tem uma série de projetos para o futuro aí que são a parte da política, são a parte da política. Certo. E você tem uma esposa maravilhosa? Graças a Deus, que eu amo muito lá. Ela... Uma que conheci no São Gonçalo, inclusive. Sério? Foi lá no São Gonçalo. Lá a gente estudou junto no primeiro ano do ensino médio. Ficamos amigos. À época não tivemos nenhum relacionamento. E muitos anos depois, uns 8 anos depois, a gente veio se encontrar na formatura do meu irmão. E aí o resto é história. Casamos no civil em 2022 e casamos no religioso agora na Chapada, dia 11 de maio desse ano. Então, muito lindo, parabéns. Obrigado. E tem a Lívia. Lívia, que é minha filha, está com 9 aninhos. Parece que tem um dote político, aí um talento político, se expressa muito bem, comunica muito bem, tem as convicções muito firmes. Então é uma menina maravilhosa que eu amo muito. Essa geração nova, ela surpreende, né? Surpreende muito, é muito inteligente, assim, um desenvolvimento cognitivo muito rápido, uma esperteza impressionante, tem que se estudar as gerações futuras aí, porque vão ter muitas surpresas positivas, eu acredito. Que bom. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quando você foi no seu primeiro mandato, vou falar do segundo, vou falar do primeiro mandato. Qual foi a sensação? Você chegou em Brasília e tal, tudo novo, né? Qual foi a sua primeira sensação na sua primeira presença no Congresso? Pelo fato de eu ter nascido em família política, eu sempre digo, não é soberba, era um pouco mais natural para mim estar naquele ambiente. Mas a partir do momento em que você entra com o seu nome, com o seu rosto, com a sua história, eu olhava para o lado, tinha ex-governadores, 6 senadores, deputados de 5, 6 mandatos, deputados que eram figuras nacionais. Digo que assim, deu um choque de realidade, assim, pô, realmente eu tô aqui e tem Mato Grosso todo me acompanhando, represento o Brasil aqui na Câmara Federal
E é uma responsabilidade muito grande. E naquele momento, a gente notava que os deputados mais velhos, eles tentavam, de alguma forma, se mostrar que quem é novato tem que... Aquela história de não vou deixar você sentar na janela, tem que buscar seu espaço. E graças a Deus, pouco a pouco, eu fui construindo os espaços, fui vice-líder do MDB, fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, hoje sou vice-líder do governo, então fui conseguindo aos poucos conquistar meu espaço e criar um bom trânsito no Congresso Nacional, que isso resulta em desdobramentos importantes para Mato Grosso, a aprovação de projetos de lei, ou então a distribuição de recursos que estão no governo federal e que precisam ser canalizados para os municípios aqui que têm baixa arrecadação. Então, eu procuro, por meio desse relacionamento em Brasília, fazer com que se transforme em benefício para os municípios e para o estado de Mato Grosso de uma forma geral. E o segundo mandato, né, com 74.720 votos, pelo número 1555. Foi 1555. E em Cuiabá com 25.941 votos, sendo que uma característica interessante, você teve voto em todo o estado, em todos os 140, na época 141 municípios. Foi 141 municípios, foi uma surpresa até. Eu acho que a força do nosso trabalho acabou repercutindo para algumas... Você não dá conta de andar os 141 municípios no mandato. Mato Grosso territorialmente é muito extenso e toda semana você tem que estar em Brasília porque as sessões são lá. Então, eu acho que o trabalho que a gente fez, que eu atuei praticamente em todas as regiões do estado, especialmente durante a pandemia, quando se faltava respiradores e o governo federal estava distribuindo respiradores e eu consegui fazer com que viesse respiradores para Cuiabá, viesse respiradores para Várzea Grande, respiradores para Cáceres, respiradores para Barra do Garça. Trabalhamos também para levar recursos na época da pandemia para Sinop, para Tangará da Serra. Então, eu acho que, de certa forma, esse trabalho irradiou das cidades polo para os municípios adjacentes ali. Então, eu fiquei muito feliz com essa votação de estar presente em 141 municípios e buscar honrar os votos que eu tive de confiança, né? A gente espera ter um número máximo de votos possíveis e como a gente não está num modelo distrital de voto, em que você trabalha por região, você tem que conquistar voto no estado inteiro. Eu fico feliz que essa meta tenha sido alcançada. Que bom. Falando em eleições, vamos falar do primeiro turno? Vamos falar, em Cuiabá. Vamos lá. Certo, vai fazer alguma pergunta específica ou só quer que eu comente? Não, eu quero que você fique à vontade. Veja, o primeiro turno em Cuiabá, na verdade, tínhamos 3 candidatos já trabalhando há muito tempo uma candidatura e, diferentemente de outras épocas, você tinha 3 posições políticas muito consolidadas. Você tinha um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato de centro. Tinha o Abílio, o Lúdio e o Botelho. E esses votos estavam, de certa forma, muito consolidados, porque durante a campanha, as pesquisas eleitorais mostravam que havia pouca volatilidade nesses votos. O Botelho começou com percentual e caminhou em torno daquele percentual, o Abílio também e o Lúdio também. O Kennedy veio como candidato de última hora e que acabou, eu sinto das pessoas que ele ganhou uma simpatia muito grande, as pessoas achavam que não era o momento dele justamente por ele entrar a ser desconhecido, mas ele saiu com uma boa imagem do processo. Eu acho que ele é uma liderança política em potencial no estado de Mato Grosso e ele acabou fazendo a diferença porque atrapalhou o Botelho aí para o segundo turno. Foi uma eleição em que o Botelho... não sei se o Botelho, mas o grupo do Botelho tinha certeza que eles venceriam as eleições. Então eles trabalharam de uma forma que acabaram usando demais da figura política, dos apoios políticos que eles tinham, como por exemplo do governador, mas que se mostrou que foi mais uma âncora do que algo que impulsionasse. Então o Botelho acabou surpreendentemente, quem diria, ficando fora do segundo turno, tendo... O Abílio e o Lúdio, eu acho que tinham cada um 2 partidos, o Kennedy também só tinha 2 partidos, e ele estava com 10, 11, 12 partidos, o apoio do governador, o apoio de todos os deputados estaduais, o apoio de quase todos os deputados federais. Então foi uma surpresa, mostrou que Cuiabá não aceita um prefeito imposto a goela abaixo. Não aceita um prefeito que vem num acordão. Você junta todo mundo e vamos eleger porque a gente tem o maior volume. Não, Cuiabá exige qualidade, por mais que tenha um conflito e uma tensão muito grande de opiniões e visões políticas. A gente vê hoje o que está sendo representado no Abílio e no Lúdio. O cuiabano é qualificado, é criterioso, ele quer avaliar bem quem será o seu prefeito. Então não é uma eleição fácil. Acho até que o Abílio é favorito no segundo turno, mas acho que não é garantido. Eu acho que o Lúdio tem muita margem para crescer, especialmente em relação ao servidor público.
Tem que ver como é que esses votos do Botelho e o pouco percentual, mas que ainda vai contar, porque pode ser uma eleição apertada, como foi o prefeito Emanuel Pinheiro e o Abílio na outra eleição. Então, assim, tem muito chão. Pode observar que essa semana tá tudo meio morto ainda, meio morno, porque tá todo mundo na composição nos bastidores. Segunda-feira, o pau vai quebrar aí, começa a campanha e é a luta pelo Palácio Alencastro. Eu fiz um artigo que você teve condição de Falei para você que ler. li, que gostei muito. Esse artigo foi publicado também no Caldeirão Político do meu amigo Cícero. Muito obrigada. E os outros colegas também, o Fábio, todos que publicaram. E é onde eu destaco a participação dos deputados federais. É uma visão que eu, mesmo não estando no Brasil, só podia votar em presidente. Na composição hoje da nossa bancada federal, vou ficar por ela. Quem somou voto, quem não somou. Por quê? Eu analiso que, independente de qualquer preferência política, na minha opinião, você foi o que foi eleito e que nos representa. Os demais, eu digo sem dizer, eu gosto muito de todos eles e tal, mas eles não somaram votos porque a campanha foi polarizada entre Bolsonaro e Lula. Assim como agora. E eu acho isso até complicado, porque as pessoas querem ouvir propostas. E é aí que eu falo do Kennedy. O Kennedy não só foi um voto de protesto, como ele foi um voto no diferenciado, diante de todos que foram... Eu considero o Kennedy um grande nome, um campeão. Você concorda? Concordo. Ele saiu com quantitativamente, ele não saiu como queria. Qualitativamente, ele saiu muito bem avaliado. Eu percebo que as pessoas gostaram do perfil dele. Ele é um cara que na próxima eleição, se tiver interesse em ser prefeito ou tiver algum interesse no legislativo, ele vem com um nome forte, com um bom conceito. As pessoas gostaram do conceito dele. Ele estava focado em proposta, empresário bem-sucedido, tem uma história bonita de quem veio de fora e cresceu em Cuiabá. E cresceu muito em Cuiabá, hoje gera muitos empregos. E ele saía desse perfil dos políticos, porque os três são deputados. O Abílio é deputado federal e o Lúdio Botelho estadual. E ele era um cara de fora da política que não queria largar o seu mandato, que não tem mandato para largar. Ele tem as suas empresas para abrir mão, para cuidar de Cuiabá. Os outros deputados abririam mão do mandato. Então, assim, tudo isso gerou um choque conceitual que eu acho que o cuiabano conseguiu enxergar muito bem. Eu tenho que te perguntar. Sim. Os dois têm mandato. Hoje. Lúdio e Abílio. Você acha que eles vão deixar em algum momento a prefeitura para assumir um mandato? Para buscar? Sim, na opinião, não precisa citar. Como eu não entendi a pergunta. Olha, tanto o Lúdio quanto o Abílio têm mandatos. O Abílio é deputado federal. Isso. E o Lúdio é deputado estadual. Isso. Você acha que essa prefeitura vai ser um trampolim para algum outro cargo? Ou eles vão realmente... A prefeitura de Cuiabá, ela te dá uma visibilidade em todo o estado, porque todos os municípios têm relação com Cuiabá, especialmente em relação à saúde do município. Todo mundo do interior precisa de uma hora vir para Cuiabá, especialmente a população mais humilde que depende do SUS, ou todo mundo tem parente em Cuiabá, ou todo mundo vem passar férias em Cuiabá, então Cuiabá é sempre um referencial. É natural que todo prefeito de Cuiabá ele seja cotado para voos maiores. A depender da administração que o próximo prefeito, sendo tanto o Lúdio quanto o Abílio, fizerem, isso pode vir a acontecer. Isso pode vir a acontecer. Ainda mais que o PL foi um partido, especialmente falando do Abílio, o PL foi um partido que fez teve um impacto muito forte nos municípios de maior população. Veja, Cuiabá temos o PL no segundo turno, Vargem Grande, PL venceu a eleição, Rondonópolis. PL venceu a eleição, Sinop, PL venceu. O Dorne, eu não sei se é PL, tenho quase certeza, não sei se é PL. Não. Bom, mas as três maiores cidades estão, duas com o PL e uma está com o PL no segundo turno. Então, vocês me corrijam aí, se eu estiver errada, pode escrever aqui embaixo. Isso muda o cenário das eleições de qualquer forma. O Lúdio, se for prefeito de Cuiabá, também vai ter essa visibilidade no estado, só que um pouco diferente, porque o PT no estado tem um pouco mais de resistência por ser um estado conservador. Então, eu acho assim que só o tempo vai dizer, mas hoje, naturalmente, qualquer um dos dois que entrarem tem projeções futuras aí para poderem serem figuras ainda maiores dentro do cenário estadual e nacional. Voltando aos deputados federais, você acha que teve migração de voto seu, dos outros pares? Você acha que teve essa representatividade na eleição? Veja, os deputados federais do PL, eu creio que quem votou em deputado do PL, naturalmente votou no Abílio. É um voto natural, é um voto muito de um perfil específico que defende bandeiras e pautas específicas. Então eu acho que assim, não foi um voto pessoal de um deputado do PL que porque apoiou as pessoas votaram por causa dele. Eu acho que esse voto já estava ali meio misturado.
A esquerda, propriamente dita, não tem nenhum deputado na Câmara por parte de Mato Grosso. Nós tivemos a deputada Rosa Neide, que foi a mais votada do estado pelo PT, mas o partido não conseguiu fazer nenhum parlamentar. Eu vejo que eu acho que, da minha parte, eu posso ter contribuído aqui em Cuiabá, porque nós temos um voto mais personalizado, e eu acho que o deputado Coronel Assis, na Várzea Grande, também possa ter somado, porque ele tem um voto muito enraizado no povo varzea-grandense. Mas em Cuiabá, talvez também, que ele tem uma boa votação em Cuiabá. Fora isso, na minha leitura aqui, não vejo que isso tenha acontecido. Eu estive analisando, assim, por cima os votos, né? Uma análise, primeiro momento. O Botelho teve menos votos que os ausentes, que não foram votar, brancos e nulos juntos. Então foi algo assim surpreendente para todo mundo que esperava. Eu até falava em Botelho. Você acha que as pesquisas hoje elas vão ter que modificar, que elas conseguem passar uma... Porque a pesquisa é o quê? Você pega um caldeirão da sopa, né? Você aprendi com o meu ex-patrão, Manuel. E aí você não precisa tomar a sopa toda, você toma uma colher da sopa para saber se ela está salgada, saber se ela está... Você acha que a métrica ou as ferramentas hoje elas estão precisando de diferenciação porque não estão dando a leitura? Deixa eu dizer, muitas das pesquisas que aconteceram aqui em Cuiabá não foi erro, foi manipulação mesmo. Não vou citar instituto, mas muito foi direcionado mesmo. E eu até cheguei a fazer uma denúncia, uma fala criticando isso que estava acontecendo aqui, durante a campanha. Agora, o método tem que se mudar, até porque esse voto da direita, ou se pode colocar extrema-direita, você pode observar que tanto a eleição do presidente Bolsonaro, da eleição dos deputados ou dos prefeitos que são ligados, eles costumam não aparecer durante a campanha e na reta final eles vêm como uma avalanche. Eu lembro em 2018, o deputado Nelson Barbudo, nosso colega, foi o mais votado de Mato Grosso, naquela época com 126, 127 mil votos, e não se via falar dele nas pesquisas. Para deputado federal, ele explodiu de votos em Mato Grosso. E isso aconteceu com vários deputados também na eleição em 2022. Por exemplo, a Amália Barros, minha falecida colega deputada que eu gostava muito. A Amália, não se conhecia a Amália em Mato Grosso. 70 mil votos. Mesma coisa em relação à Abílio agora. Nenhuma pesquisa, em nenhum momento botou a Abílio perto de 30%. 25, 26, 27, 23, 22. Na hora que chegou a eleição ele fez 38, 39%. E muitas não captaram, a maioria não captou e outras manipularam o cenário mesmo. Então, assim, tem que se enxergar o que é que está acontecendo, que não está conseguindo pegar, identificar esse voto. Isso não foi só aqui não, foi no Brasil todo. Isso aconteceu agora, repito, aqui o grupo político do governador quis ganhar a eleição num acordão. Vamos juntar todo mundo e vamos ganhar a eleição achando que o povo cuiabano é ignorante e que ia se deixar levar porque fulano ou ciclano apoia. Não, o cuiabano observa, sabe que o apoio político, a relação política é importante. Tem um deputado federal, tem um senador, tem um governador do seu lado, mas o que ele observou foi o perfil do candidato, quem mais ele representava, com quem mais ele tinha identidade. E, na verdade, ficou assim uma leitura a ser feita do governador Mauro Mendes, que não transferiu votos, a deputada Janaína também não transferiu votos, e o Botelho, que também do poder político que ele tem na Assembleia e tudo, e se esperava porque tem que combinar com o eleitor também, né? E a margem de diferença entre o Abílio e o Lúdio foi muito pequena, ficou muito parecida com a eleição majoritária de 2022. Assim, a classe política tem que entender que a eleição para o legislativo, para o proporcional, melhor dizendo, é muito diferente da majoritária ou do executivo. Você compara uma eleição de deputado estadual, deputado federal, a eleição de prefeito é totalmente diferente. As pessoas votam com um conceito diferente. A pessoa que vota no deputado estadual, no federal, ela enxerga que ele tem que estar ali para trazer emendas ou para fazer representação do seu desejo, do seu anseio dentro do parlamento. O prefeito não. O prefeito é que vai cuidar do ônibus, da saúde, da educação, do uniforme escolar, da merenda escolar, da rua da casa dela, da assistência social, de construção de casa popular. Então, as pessoas olham com muito mais critério esse voto. E o grupo do governador fez a eleição achando que era uma eleição de proporcional ampliada. Coisa que não é a realidade. A eleição é totalmente diferente. E eu falo isso porque já tive dois lados da moeda. Disputando o legislativo, disputei o executivo e já acompanhei o prefeito Emanuel Pinheiro, tanto nas eleições do legislativo quanto do executivo. E é totalmente diferente a eleição. Por isso que o prefeito Emanuel Pinheiro lá de trás avisava
que talvez o 30 mais 30 desse 25 e não 60 em relação à campanha do Botelho, que a soma dos agentes políticos não fosse dar o resultado que esperava. E tá aí, o Abílio com 6 partidos, o Lúdio com 6 partidos foram pro segundo turno e todo aquele grupão ficou a ver navios. É verdade. E voltando agora para você, seu mandato. O que você... Eu conheço o seu trabalho, né, que eu acompanho, até elogio sempre, porque eu analiso lá no Congresso a posição da nossa bancada, ela é muito definida. Ou em vez de pensar em Mato Grosso, protestar contra o governo federal. Me diga, o que é o seu objetivo maior quando você legisla, quando você traz projetos, quando você participa? Pode falar também dos seus projetos, acho que é importante saber. Bia, enquanto vice-líder do governo, eu acabo ocupando uma função maior do que a sua representatividade em Mato Grosso. Sou responsável pela defesa dos projetos que são de interesse do Brasil. Eu tenho a obrigação de fazer as articulações para que os projetos e as pautas que são de interesse do governo, que representem o anseio nacional, sejam aprovados. E, além disso, tenho que fazer a representação do meu estado. Especialmente num estado que hoje é muito conservador e que praticamente o único que não coaduna com uma espécie de, vou chamar de extrema-direita, sou eu e o deputado Juarez, que também... Só que o deputado Juarez ele é mais um trabalho de base do que um trabalho de parlamento, no sentido de discutir projetos e tudo mais. É um perfil de cada um, não quer dizer que é melhor nem pior. E isso criou uma série de desafios para mim inicialmente, mas que eu fiz com toda a convicção, principalmente em relação à pauta econômica do governo, que eu discordava muito da pauta econômica do governo Bolsonaro, que era uma pauta liberal, e eu enxergo a pauta social-democrata, em que você tenha o papel do investimento público, do crédito e da distribuição de renda um pouco mais à frente da condição da política econômica. Não é à toa que a gente vem crescendo aí 3%, a média maior do que a gente tem crescido desde 2012. A gente cresceu 3% só, 2 alguma coisa ano passado, 3% esse ano, ou vice-versa. Algo dessa natureza, um crescimento que nós não tínhamos. Outros anos a média de 1, 1,2, o que garante que a gente possa ter o maior crescimento da riqueza no Brasil, maior geração de emprego e maior qualidade de vida para as pessoas, e também maior arrecadação do Estado para que possa fazer os investimentos que o Brasil precisa. E em Brasília, hoje, a partir dessa função enquanto vice-líder, eu ganho força política para que eu possa fazer com que os interesses de Mato Grosso aconteçam. Por exemplo, trouxe 3.000 casas populares para Mato Grosso no Minha Casa Minha Vida, tanto o urbano quanto o rural. Nós tivemos a oportunidade de levar mais de 100 milhões de reais para a construção de pavimentação asfáltica de cidades, da construção de creches, da construção de hospital, de reforma de hospital, em vários municípios de Mato Grosso. E, por exemplo, um outro projeto que me deu força política enquanto vice-líder do governo foi ser relator do projeto que isentava o salário mínimo de quem... isentava o imposto de renda de quem ganha até 2 salários mínimos. Porque o grande problema da tributação do Brasil não é só a carga tributária, que é alta, mas especialmente quem está pagando. No Brasil, a gente praticamente não tem imposto sobre herança, não tem imposto sobre grandes fortunas, mas quem ganha, ganhava 2 salários mínimos pagava imposto de renda, e você tem proporcionalmente, pela forma que os tributos são distribuídos no Brasil, uma injustiça tributária muito grande. Vou te dar um exemplo. Quem ganha mais de 300 mil reais por mês, e via de regra isso acontece com quem tem aplicações financeiras, as pessoas não são tributadas, ou quem tem lucros de dividendos empresariais também não são tributados. E o médico, o professor, o jornalista, ele tem a sua tributação e o governo não quer saber, o fisco não quer saber e vai arrecadar de qualquer jeito. Acontece que proporcionalmente esse professor, esse policial e jornalista, ele contribui mais proporcionalmente do que essa pessoa que tem mais de, acho que é tantos salários mínimos, que dá um valor de 300 mil reais por mês, e que com as suas aplicações financeiras e sem tributação de lucros e dividendos, isso gera uma justiça tributária muito grande. E foi um trabalho de nossa articulação, de nossa aprovação, que era uma proposta do presidente Lula de chegar até 5 mil reais, nós já chegamos a 2.824, salvo engano, e que foi de minha relatoria para que a gente pudesse isentar todas as pessoas do Brasil que ganham até 2 salários mínimos do imposto de renda. É uma forma de a gente garantir mais renda para as pessoas, qualidade de vida, acesso à qualidade nutricional, que as crianças tenham como comer uma comida de mais qualidade, e a gente poder gerar mais emprego nesse país. Em relação a esse fato que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, elas não pagam imposto de renda. Eu não sei, eu não sou economista, mas eu não considero que aposentadoria seja renda. Realmente.
A aposentadoria, ela é um caráter previdenciário que vem como uma forma de garantir o seu sustento, o seu mínimo existencial, e é isso que o INSS garante. Tanto é que a maioria das pessoas que têm condições optam pela previdência privada. PGBL, VGBL, por aí, né? Isso, então a previdência não pode ser contabilizada dessa forma, mas é um grande avanço que os partidos trabalhistas conseguiram ao longo da história, porque quando você não tinha a previdência ou a aposentadoria, era um massacre humano. A realidade de você tinha uma jornada de trabalho em muitos países que superavam 8, 9, 10 horas de trabalho por dia, e depois no final da sua vida, quando você ia perdendo a sua força física, você perdia espaço no mercado de trabalho e não tinha a previdência. Então foi uma forma dos governos que tinham uma visão mais social poderem garantir um colchão e um tecido de proteção, e ao mesmo tempo garantir um dinamismo do mercado interno, porque esse senhor, essa senhora que está aposentado, ele vai comprar no mercado do seu bairro, ele vai cortar o cabelo, a mulher vai fazer o pé, fazer a unha, vai se maquiar, então isso gera o dinamismo do mercado local. Então, de certa forma, ele tem um efeito econômico secundário do que somente o sustento, a sobrevivência. Vou te perguntar uma coisa. Qual que é o seu principal, quando você pensa nas suas realizações como deputado federal? O que te deixa mais feliz? Tem um projeto que nós aprovamos, que é a Semana de Conscientização contra a Violência Doméstica no Brasil. E que ela ainda é facultativa, não é obrigatória, mas aqui em Cuiabá nós já adotamos, que é uma forma de fazer uma reflexão do quanto as mulheres no Brasil estão sofrendo de violência. E a violência, muitas vezes as pessoas acham que é só física, mas é patrimonial, moral, sexual, psicológica. Existem muitas naturezas até que se desdobre para a violência física. E é uma forma de se conscientizar e formar a juventude desse país. Não é militância, é expor uma realidade que acontece para que a gente consiga reduzir esses casos, e a gente consiga ajudar a salvar vidas e ajudar a preservar a integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial das mulheres brasileiras. Então, foi um projeto que nós trabalhamos muito na Câmara dos Deputados, houveram vários projetos que foram apensados e que juntos foram votados e a gente conseguiu aprovar. Acho que em 2022 a gente conseguiu fazer o lançamento em Cuiabá. Cuiabá, as escolas já têm essa realidade. Eu espero que pouco a pouco isso vá tomando conta da realidade das escolas do Brasil e a gente possa ter em todas as escolas essa semana de conscientização para demonstrar essa realidade, que a gente tenha cada vez menos esse número de tragédias que têm acontecido, até porque a gente não pode só achar que a repressão é o que vai resolver o problema. Você jogar a pessoa na cadeia, porque é uma cultura que tem esse verniz de achar que o homem pode fazer o que quiser com a mulher. Então, se a gente não trabalhar na mentalidade juvenil, a gente não vai conseguir resolver isso a médio e longo prazo. Então, eu acredito que de tudo que eu consegui fazer, esse é o que mais me orgulha, por saber que não tem um resultado imediato, mas é para as futuras gerações que vai ajudar a salvar milhares de vidas. E em seu nome eu quero parabenizar todos os deputados e senadores que apoiaram o projeto de iniciativa da nossa querida senadora Margarete Guzzetti, que saiu de um projeto e foi um trabalho suprapartidário, mas se a Câmara não tivesse aprovado, assim como o Senado, então, em seu nome, você também participou e votou a favor, esse projeto ele muda a história, porque aquela pessoa que fez a agressão, ele ia preso. No Brasil tem essa questão da Maria da Penha é muito importante de se falar, porque as pessoas, Maria da Penha e tal, mas aí ele paga uma fiança e sai. E aí, que ele deveria ficar na cadeia efetivamente por 20, ele fica 10. Com essa nova legislação. Agora, hoje, a sua opinião, o que se representa? Há um endurecimento da legislação e, naturalmente, uma dificuldade maior na progressão do regime. Então, aquele que estava no regime fechado vai ter uma dificuldade para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. A gente tem que discutir profundamente, eu sempre falo isso em relação a uma reforma do sistema penitenciário brasileiro, tanto em termos de estrutura quanto em termos de legislação, porque a gente sabe que o presídio não recupera ninguém, e além de não recuperar, muitas vezes ele sai mais envolvido com o crime, e as progressões de regime muitas vezes fazem com que o cara que estava lá preso no regime fechado, ele vai para o semiaberto e ele volta atrás da mulher. E quantas mulheres já não perderam a vida assim? Então, essa ideia de endurecer a pena não é só pelo tempo que ele tem que ficar preso, mas especialmente para que a gente consiga evitar a progressão do regime em relação a crimes dessa natureza e conseguir garantir que vidas de mulheres sejam salvas. E tem um fator também, porque as crianças nessa situação,
o pai, né, normalmente, né, mata a mãe. Então a criança já perdeu a mãe. E o relacionamento dela com o pai não existe porque o pai matou a mãe. E você tem um problema familiar para esses sobreviventes. Gigantesco. Gigantesco. Aqui em Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro, por iniciativa da primeira-dama Márcia Pinheiro, eles criaram um programa, eu não vou me lembrar o nome do programa agora, mas que é o auxílio para as vítimas de feminicídio, para o tio, para o avô que vai ficar com essa criança, porque eles possam receber um auxílio, eles recebem um auxílio da prefeitura para que eles possam ter condições de criar aquela criança. Então, isso não apaga, claro, o trauma psicológico de forma alguma, mas é uma forma de se incentivar e ajudar essas pessoas, essas famílias que passaram por essa tragédia, que consigam garantir o sustento da criança que perdeu justamente a mãe e a relação com o pai praticamente vai inexistir. E graças a Deus o governo do estado também replicou esse projeto a nível de estado, e isso acontece pelo número de filhos que ficam. Se são 3 filhos, são 3 auxílios para que possa, porque são mais 3 bocas para comer, para estudar. Então é uma realidade muito complexa que projetos dessa natureza ajudam a diminuir o caos social que se gera nessas crianças, que elas possam ter a oportunidade de estudar, de ter uma boa alimentação e crescer com o menor trauma possível. Na verdade, o Estado acaba assumindo o ônus desse problema social. Ele não pode ser tratado como epidêmico, não começou, ele sempre existiu, você concorda? Concordo, 100%, ele sempre existiu, um problema que sempre existiu, e que graças a Deus, depois de séculos, a gente está tomando consciência, é um assunto que vem tendo mais, tem sido reverberado nos meios de comunicação. Há 20 anos atrás, você não tinha essa mesma relevância de um crime dessa natureza, ou de o tempo todo as pessoas estarem trabalhando, ou de parlamentares estarem militando em cima dessa pauta, como hoje acontece. Eu espero que daqui dos próximos 20 anos esteja mais ainda, porque é algo que ainda acontece com muita frequência, com muita constância, e não é algo que a gente quer ver erradicado. A gente sabe a dificuldade disso, mas enquanto a gente não trabalhar na desconstrução dessa cultura, a gente vai ter dificuldade. Agora eu quero a sua mensagem final, quero te agradecer muito por ter conseguido um espaço na sua agenda, que não é fácil, né? A sua disposição de vir aqui. E a sua mensagem final para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, para todos. Eu agradeço aqui a oportunidade, Bia, de estrear o seu programa. Obrigada. Espero poder vir mais daqui a um tempo. Claro, seja sempre poder bem-vindo. falar das próximas pautas aí do governo federal, governo estadual e governo municipal. Dizer ao povo mato-grossense que sempre todas as vezes que eu disputo uma eleição, eu entro com a cabeça de que eu quero que as pessoas, ao final do meu mandato, elas saiam com a impressão de que eu surpreendi, que o voto valeu muito mais do que elas esperavam. Então é assim que eu espero que o povo Mato Grosso consiga reconhecer com a minha dedicação, com o meu esforço, e eu que tenho que trabalhar para que isso aconteça, para que ao final dos 4 anos de mandato, as pessoas falem, o Manuelzinho foi um deputado importante para o nosso estado, ajudou nas pautas que a gente precisa, ajudou a diminuir a desigualdade social, garantiu o aumento da riqueza no nosso estado, e assim que eu quero trabalhar para que essa realidade seja transformada. Então eu quero agradecer a oportunidade de conversar e poder falar do nosso trabalho. Seja sempre bem-vindo. E esperar a oportunidade de estar mais vezes aqui. Desejar sucesso ao Bia Chamada Geral. Tenho certeza que vai ser um podcast que vai ter grande representatividade aqui com o povo mato-grossense. Muito obrigado, muito sucesso e bom final de semana e boa semana a todos. Então, muito obrigada, boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está assistindo. Muito obrigada a participação hoje do deputado Emanuel Teixeira. Pode ser também, não tem problema. Tudo de bom. Obrigado. E a gente conta com você. Muito obrigada a todos vocês. Precisa gravar alguma coisa a mais? Tá bom, né? O quê?